Gabriela Mendes ajustou o blazer preto diante do espelho, confirmando que cada detalhe estivesse impecável antes de entrar no carro executivo que a esperava. O motorista, com o uniforme da Vega International Holdings, aguardava com a porta aberta. Aos 35 anos, Gabriela sabia que este dia marcaria uma virada na sua carreira, a primeira mulher de origem humilde a assumir a direção executiva da gigante multinacional em Portugal. Tudo certo para a reunião do comitê. Dona Gabriela? Perguntou o motorista, ajustando o retrovisor. Sim, Antônio. Tudo certo. A sua voz era firme, mas os seus olhos, fixos na paisagem urbana que se desenrolava pela janela, revelavam a batalha interna que travava. Não era apenas o peso da nova posição que a preocupava, mas os fantasmas recentes que ainda a perseguiam. 3 meses antes, o seu mundo desabara quando encontrou as mensagens no telemóvel de Pedro. 6 anos de relacionamento reduzidos a uma troca de textos explícitos entre ele e Marcela, a sua colega de departamento. A dor da traição havia sido amplificada pela humilhação. Todos sabiam antes dela. Quando finalmente confrontou Pedro, ele simplesmente encolheu os ombros. Você nunca está presente, Gabi. Sempre foi a empresa, o trabalho, a próxima promoção. Desde então, havia se blindado emocionalmente. Transformara a dor em combustível, canalizando toda a sua energia para o trabalho. A promoção veio como reconhecimento, mas também como salvação. Um novo capítulo onde poderia ser apenas a executiva brilhante que todos esperavam, sem espaço para vulnerabilidades. O carro parou diante do impressionante edifício de arquitetura sustentável que abrigava a sede da Vega. Gabriela respirou fundo, colocou os saltos no chão de mármore e caminhou com a postura que aprendera a cultivar desde que saíra da periferia da Amadora para conquistar um lugar nos corredores do poder empresarial. Bom dia, Dona Mendes. O comitê já está à espera. A secretária da presidência recebeu-a com um sorriso ensaiado, conduzindo-a pelos corredores espelhados até a imponente sala de reuniões. Quando as portas duplas se abriram, 12 rostos se voltaram para ela, maioritariamente homens de meia idade em fatos impecáveis. Ela reconheceu cada um deles, exceto a figura que se destacava na ponta oposta da mesa. Um homem de aproximadamente 40 anos, vestindo um fato azul marinho sem gravata, com os cabelos negros levemente desalinhados e uma postura relaxada que destoava da formalidade do ambiente. Senhores, bom dia. Gabriela manteve a voz firme, ocupando a cadeira vazia na cabeceira oposta. Creio que podemos iniciar conforme a agenda. O presidente do conselho, um senhor de 70 anos com voz pausada, levantou-se. Antes da agenda oficial, gostaria de apresentar formalmente a nossa nova diretora executiva, Dra. Gabriela Mendes, que muitos de vocês já conhecem pelo seu excelente trabalho no departamento financeiro. Houve uma breve salva de palmas. E também, aproveitando a ocasião, o nosso novo acionista maioritário em Portugal, que adquiriu 35% das operações na África lusófona, o senhor Rafael Monteiro. O homem de fato azul inclinou levemente a cabeça num cumprimento silencioso, os seus olhos escuros fixos em Gabriela com uma intensidade desconcertante. Havia algo familiar naquele olhar que a incomodou instantaneamente. Bem-vindo, Sr. Monteiro. Ela manteve o tom profissional. Espero que a nossa parceria seja produtiva. Um sorriso subtil formou-se nos lábios dele. Tenho a certeza que será surpreendente, no mínimo. A reunião prosseguiu com relatórios trimestrais e projeções financeiras. Gabriela apresentou a sua visão estratégica para os próximos 12 meses, com a precisão e clareza que a haviam tornado conhecida na corporação. Entretanto, durante toda a sua apresentação, sentia o olhar de Rafael sobre ela. Não era um olhar de avaliação profissional, mas algo mais invasivo, como se ele tentasse ler além das suas palavras. Quando o almoço foi anunciado, Gabriela tentou discretamente retirar-se para o seu escritório, preferindo a solidão da sua sala ao networking forçado. Rafael, entretanto, interceptou-a no corredor, a fugir do almoço corporativo. Dra. Mendes. A sua voz tinha um tom de diversão.
Não é muito diplomático para alguém que acabou de assumir a direção. Ela ajustou a postura, encarando-o diretamente. Tenho uma videoconferência agendada com a nossa matriz em São Paulo. Senhor Monteiro. Rafael. Apenas Rafael. Ele aproximou-se um passo. Sabe, a sua apresentação foi impecável, mas senti falta de um detalhe importante. E qual seria? Sinceridade. Os seus olhos estudavam-na com uma intensidade perturbadora. Você falou como se estivesse a ler um script corporativo. Quero saber o que realmente pensa sobre a situação da Vega em Portugal. Gabriela sentiu uma irritação crescente. As minhas opiniões profissionais são exatamente as que expressei na sala de reunião. Senhor Monteiro, se quer algo além disso, talvez precise agendar uma reunião individual. Ele sorriu, aparentemente satisfeito com a resposta. É exatamente o que farei. E Gabriela, ele chamou-a quando ela já se afastava. Aquela auditoria nas contas da expansão africana lusófona. Estou curioso para saber as suas conclusões reais, não as que serão apresentadas ao Conselho. Ela congelou. A auditoria era um projeto confidencial, designado diretamente pelo CEO global. Como ele sabia? Não sei do que está a falar. Claro que sabe. Rafael deu de ombros com um sorriso enigmático. A minha assistente enviará um convite para jantar. Amanhã, no Belcanto. Podemos discutir assuntos que não cabem nestas paredes. Antes que pudesse recusar, ele afastou-se, deixando-a com uma sensação de desconforto e uma pergunta inquietante. Quem, afinal, era Rafael Monteiro, além das manchetes que o descreviam como o novo prodígio dos negócios portugueses? De volta ao seu escritório, Gabriela imediatamente pesquisou tudo o que pôde sobre o novo acionista. Os resultados eram impressionantes, mas vagos. Rafael havia construído um império diversificado em menos de uma década, com investimentos que iam de tecnologia a agronegócio. Filho de uma família tradicional lisboeta, que perdera tudo nos anos 90, ele desaparecera por alguns anos antes de retornar como um empresário bem-sucedido. Os detalhes sobre como construir a sua fortuna inicial eram nebulosos, o que alimentava rumores sobre negócios pouco ortodoxos. Mais intrigante ainda era a sua fama de reformador corporativo. Adquiria participações em empresas com problemas estruturais ou éticos e as transformava, frequentemente expondo esquemas internos de corrupção no processo. Isso explicava o seu interesse na auditoria que ela conduzia secretamente. A Vega International enfrentava suspeitas de irregularidades na expansão africana lusófona, particularmente em contratos de mineração em Angola e Moçambique. Gabriela fora designada para investigar discretamente, reportando-se apenas ao CEO global. Se Rafael sabia disso, ou tinha informantes internos, ou era parte do problema. Naquela noite, enquanto o motorista a levava de volta ao seu apartamento em Campo de Ourique, Gabriela não conseguia parar de pensar no encontro. Havia algo no olhar de Rafael que a perturbava, uma mistura de desafio e reconhecimento, como se ele soubesse algo sobre ela que nem ela mesma conhecia. O convite para o jantar chegou por e-mail às 22h14, assinado pela sua assistente pessoal. Formal, discreto, com a mensagem de que um carro a buscaria às 20h. Gabriela hesitou, o dedo pairando sobre a tecla de resposta. A prudência dizia para recusar. Misturar questões profissionais com encontros privados era exatamente o tipo de armadilha que mulheres em posição de liderança deveriam evitar. Mas a sua intuição investigativa falou mais alto. Aquele jantar poderia revelar informações cruciais para a sua auditoria. Respondeu com uma confirmação sucinta e foi dormir com a inquietação de quem sabe que está prestes a cruzar uma linha invisível. O restaurante Belcanto estava iluminado apenas com velas quando Gabriela chegou, usando um vestido preto discreto que escolhera cuidadosamente para parecer profissional, mesmo fora do ambiente corporativo. O maître conduziu-a até uma mesa reservada num canto afastado, onde Rafael já a esperava, sem o fato, apenas com uma camisa branca de mangas dobradas que revelava um relógio discreto, porém visivelmente exclusivo. Pontual. Ele levantou-se, puxando a cadeira para ela, e uma qualidade rara nos dias de hoje. Algumas de nós precisam ser 2 vezes mais eficientes
para sermos levadas a sério, Sr. Monteiro. Ele sorriu, servindo vinho na sua taça, sem perguntar. Rafael, por favor, estamos fora do escritório. E deixe-me adivinhar, filha única, criada só pela mãe, primeira da família a entrar na universidade, bolseira integral, formou-se com honras e recusou 3 propostas de emprego mais lucrativas para seguir na Vega porque acreditava no potencial de crescimento. Gabriela sentiu um calafrio. Andou a investigar o meu passado? Apenas li o seu currículo com atenção. Ele tomou um gole de vinho. E reconheço determinação quando a vejo. Venho de um lugar não muito diferente do seu, sabia? A diferença é que escolhi caminhos menos ortodoxos. A conversa fluiu de maneira surpreendente. Rafael tinha uma habilidade rara de alternar entre charme descomprometido e análises empresariais incisivas. Falou sobre a sua visão para a Vega, as suas frustrações com a burocracia corporativa e, para surpresa de Gabriela, demonstrou conhecimento profundo sobre sustentabilidade e responsabilidade social, temas que ela acreditava serem apenas verniz de marketing para a maioria dos executivos. Após o prato principal, ele finalmente tocou no assunto que pairava entre eles. A auditoria que você está a conduzir, ele baixou a voz, inclinando-se sobre a mesa, vai encontrar irregularidades nos contratos angolanos no valor de aproximadamente 28 milhões de dólares, desviados através de uma empresa fantasma chamada Andina Resources. Gabriela empalideceu. Aquela informação era precisamente o que descobrira na semana anterior e ainda não havia documentado oficialmente. Como você o... Porque eu rastreei esse dinheiro nos últimos 6 meses. Rafael interrompeu-a, os seus olhos agora intensos, sem o charme casual. A questão que você deve estar a perguntar-se é: por que alguém compraria ações de uma empresa que está prestes a enfrentar um escândalo financeiro? É exatamente o que estou a perguntar-me. Ele sorriu, mas era um sorriso diferente agora. Havia algo de predatório nele. E porque, quando você entender quem está por trás da Andina Resources, vai perceber que estamos do mesmo lado, Gabriela. E porque eu precisava de alguém incorruptível dentro da Vega para legitimar o que estou prestes a expor. E o que faz você pensar que sou incorruptível? Rafael estudou-a por alguns segundos antes de responder. O seu histórico, a sua reputação e, principalmente, o facto de que você está aqui a jantar com um homem que claramente representa uma ameaça ao status quo da empresa, que você acabou de assumir. O restante da noite transcorreu num equilíbrio tenso entre revelações profissionais e uma atração pessoal que Gabriela tentava desesperadamente ignorar. Rafael era magnético de uma forma que ela não experimentava há anos. Talvez nunca. A maneira como ele falava, como gesticulava, como a observava quando achava que ela não estava a notar. Tudo nele despertava uma curiosidade que ia além do mistério profissional. Quando o jantar terminou, ele insistiu em acompanhá-la até ao carro. Na calçada iluminada pela lua crescente, Rafael parou, encarando-a com uma intensidade que fez o seu coração acelerar. Há algo sobre você, Gabriela Mendes, que me faz querer quebrar todas as minhas regras. A sua voz estava mais baixa, mais íntima. E acredite, tenho muitas regras. Regra número 1 deveria ser não se envolver com colegas de trabalho. Ela tentou manter a compostura, apesar da proximidade dele. Tecnicamente, não sou o seu colega, sou o seu acionista. Ele deu um passo na direção dela, eliminando o espaço entre eles. O que torna tudo ainda mais complicado, eu sei. Por um momento que pareceu eterno, Gabriela sentiu que ele iria beijá-la. Parte dela, uma parte que julgava ter silenciado após a traição de Pedro, queria que ele o fizesse. Mas Rafael apenas tocou levemente o seu rosto com os dedos. Um contacto quase imperceptível que, paradoxalmente, pareceu mais íntimo que qualquer beijo. Amanhã enviarei um documento confidencial para o seu e-mail pessoal. Ele afastou-se, recuperando a postura profissional. Leia com atenção. Depois disso, você decide se continuamos esta conversa ou se prefere denunciar-me formalmente ao conselho. Que tipo de documento? O tipo que muda vidas e carreiras. Ele abriu a porta do carro para ela. Boa noite, Gabriela.
Durante a viagem de volta, Gabriela lutou contra sentimentos contraditórios. A atração que sentia por Rafael era inegável e perigosa. O mistério que o cercava, ao invés de afastá-la, atraía-a para mais perto. Uma armadilha na qual prometera nunca mais cair após a humilhação com Pedro. Simultaneamente, a sua mente analítica trabalhava nas implicações profissionais. Se Rafael estava certo sobre a Andina Resources, a auditoria que conduzia ganhava proporções muito maiores que imaginava inicialmente. E se ele estava disposto a expor esse esquema, mesmo sendo acionista maioritário, quais seriam as suas verdadeiras motivações? Ao chegar ao seu apartamento, Gabriela demorou mais que o habitual para remover a maquilhagem. No espelho, a imagem que via não era apenas da executiva determinada que construíra a sua reputação, mas também de uma mulher a confrontar vulnerabilidades que acreditava ter enterrado. O toque suave de Rafael no seu rosto ainda parecia queimar a sua pele, despertando sensações que ela tentara adormecer com trabalho e ambição. O seu telemóvel vibrou com uma notificação, uma mensagem de Rafael. A verdade nem sempre é confortável, mas é libertadora. Esteja preparada. Gabriela deixou o telemóvel de lado, observando as luzes da cidade pela janela do seu apartamento. Amanhã, quando o tal documento chegasse, teria que tomar decisões que poderiam redefinir não apenas a sua carreira, mas também os limites que estabelecera para si mesma. A linha entre integridade profissional e desejo pessoal nunca parecera tão tênue ou tão perigosa. O documento chegou pontualmente às 7 da manhã. Gabriela havia dormido mal, alternando entre sonhos inquietantes e longos períodos de insônia. Quando a notificação de e-mail soou, ela já estava na terceira chávena de café, analisando relatórios financeiros na mesa da cozinha. O arquivo estava protegido por palavra-passe. Abaixo, na mensagem, apenas uma frase. O nome do seu primeiro animal de estimação. Gabriela sentiu um arrepio. Como Rafael sabia sobre Pipoca, o rafeiro caramelo que a acompanhara durante toda a sua infância na Amadora, aquilo ultrapassava o limite de uma pesquisa casual sobre o seu currículo. Hesitante, digitou Pipoca e o arquivo abriu-se. Era um relatório detalhado sobre a Andina Resources, a empresa fantasma mencionada por Rafael. As informações eram devastadoras. Documentos internos, transferências bancárias, e-mails comprometedores. O esquema era muito maior e mais complexo do que a sua auditoria inicial havia detetado. Envolvia não apenas desvios em Angola e Moçambique, mas também pagamentos a funcionários do governo português, contratos superfaturados e uma intrincada rede de lavagem de dinheiro que se estendia por 3 continentes, mais perturbador ainda. O nome que aparecia como arquiteto de toda a operação era Eduardo Tavares, o atual presidente do Conselho da Vega International em Portugal e o seu mentor desde que entrara na empresa. O homem que sempre a apoiara, que defendera a sua promoção, que ela considerava um segundo pai após a morte prematura do seu próprio pai. Sentiu náuseas. Se aquilo fosse verdade, a sua carreira estava construída sobre uma mentira. Eduardo a colocara estrategicamente em posições que nunca ameaçariam o seu esquema, alimentando a sua ambição enquanto a mantinha longe dos segredos reais da corporação. A sua recente promoção, agora percebia, provavelmente tinha um propósito similar. Ele a queria como um escudo respeitável, enquanto continuava as suas operações nas sombras. No final do relatório, uma nota manuscrita de Rafael. Agora você entende por que comprei ações da Vega? Não estou atrás de lucro, mas de justiça. Eduardo Tavares destruiu o meu irmão, financeira e psicologicamente. O meu irmão descobriu parte desse esquema há 5 anos e tentou denunciar. Foi silenciado, difamado, teve provas plantadas contra ele. Cometeu suicídio 3 meses depois. Ninguém acreditou nele. Mas eu acreditei. E venho juntando essas provas desde então. Você é a minha aliada ou a minha inimiga nesta guerra, Gabriela? Decida antes do almoço. Anexada à mensagem, uma foto. Rafael ao lado de um homem muito parecido com ele, ambos sorridentes numa marina. Manuscrito na parte inferior. Eu e Carlos,
um mês antes de perdê-lo. A revelação da vingança pessoal mudava tudo. Rafael não era apenas um investidor reformista. Era um homem numa missão de retribuição. Isso tornava-o imprevisível, perigoso, mas também profundamente humano. Gabriela fechou o portátil e caminhou até a janela, observando Lisboa despertar sob uma garoa fina. A sua mente analítica já avaliava cenários, riscos, alternativas. Se denunciasse tudo imediatamente, a empresa entraria em colapso. Milhares de empregos seriam perdidos, incluindo o dela. Se confrontasse Eduardo I, corria risco de vida. Se aliasse a Rafael, estaria a envolver-se numa vingança pessoal que poderia manchar a sua própria reputação por associação. E havia outra complicação que a sua mente racional tentava desesperadamente ignorar. A atração crescente por Rafael, a conexão que sentia com ele desde o primeiro encontro. Trabalhar ao seu lado nessa investigação significaria aprofundar essa conexão perigosa. O seu telefone tocou. Era Eduardo. Gabriela, querida. Precisamos conversar antes da reunião do comitê. Tenho informações preocupantes sobre o nosso novo acionista. A voz dele soava paternal como sempre. Rafael Monteiro não é quem diz ser. Descobri que ele tem uma vendetta pessoal contra a nossa empresa. Ela sentiu o sangue gelar. Que tipo de vendetta? Assuntos antigos, mal entendidos, nada com que você deva preocupar-se. Apenas mantenha a distância profissional dele, sim? Há rumores de que ele se aproximou de você ontem. A facilidade com que Eduardo mentia, a manipulação subtil no seu tom, como não percebera antes. 15 anos a trabalhar ao lado dele, a confiar nele, a admirá-lo. Claro, Eduardo, serei cuidadosa. Vemo-nos na reunião. Ao desligar, a sua decisão estava tomada. Respondeu ao e-mail de Rafael com apenas uma palavra. Aliada. A sede da Vega parecia diferente naquela manhã. Os mesmos corredores espelhados, as mesmas pessoas elegantemente vestidas. Mas Gabriela agora via tudo através de uma lente de desconfiança. Quantos deles sabiam? Quantos participavam ativamente dos esquemas de Eduardo? Na sala da sua direção, encontrou um buquê de orquídeas brancas, as suas favoritas. Outro detalhe pessoal que não sabia como Rafael descobrira. O cartão dizia apenas 12h30, terraço do edifício. Venha sozinha. A manhã transcorreu num borrão de reuniões e teleconferências. Gabriela manteve a sua máscara profissional, mas cada vez que cruzava com Eduardo nos corredores, precisava de controlar a repulsa. O homem que considerava um mentor agora lhe parecia um estranho. Os mesmos gestos afáveis, o mesmo sorriso paternal. Agora revelavam-se ferramentas de manipulação refinadas ao longo de décadas. Às 12h27, ela subiu ao terraço do 42º andar. O dia havia clareado, e o horizonte de Lisboa estendia-se em todas as direções. Uma visão que normalmente a inspirava, mas que hoje apenas ampliava o seu sentimento de vertigem moral. Rafael já estava lá, de costas para a porta, observando a cidade. Quando se virou para encará-la, o seu olhar tinha uma intensidade diferente. A máscara de charme casual havia sido substituída por uma seriedade quase dolorosa. Você veio. A sua voz traía alívio genuíno. Ainda não decidi até onde vai a minha aliança, Rafael. Quero entender melhor o que está a acontecer. Ele assentiu, indicando um banco de betão afastado das câmaras de segurança. Sentaram-se lado a lado, mantendo distância profissional, embora Gabriela conseguisse sentir o calor a emanar dele, misturado ao perfume discreto que já começava a associar à sua presença. Eduardo ligou-me esta manhã. Está a tentar afastar-me de você. Era esperado. Rafael mantinha o olhar na cidade. Ele fez o mesmo com todas as pessoas que tentei aproximar nos últimos anos. O homem é meticuloso em proteger o seu círculo. Por que eu? Por que me escolheu para essa aliança? Rafael virou-se para encará-la, os seus olhos percorrendo cada detalhe do seu rosto antes de responder. Primeiro, a sua reputação de integridade. Segundo, a sua posição estratégica. Terceiro, ele hesitou. Algo que não consigo explicar racionalmente. Desde que comecei a investigar a Vega e vi o seu nome nos documentos internos,
Algo me dizia que você era diferente, que você não fazia parte daquilo. Você me investigou por quanto tempo antes de comprar as ações? 8 meses. Ele sustentou o seu olhar. Li os seus relatórios, analisei as suas decisões, observei como você se posicionava nas reuniões do conselho. Você tem um padrão, Gabriela. Sempre escolhe o caminho ético, mesmo quando custa mais caro ou leva mais tempo. Havia admiração genuína na sua voz, mas também algo mais, algo que fez o coração dela acelerar. E o seu plano agora? Expor tudo de uma vez e assistir a empresa desmoronar? Não. Rafael aproximou-se alguns centímetros, baixando a voz. Queremos justiça, não destruição. Tenho um plano para expor Eduardo e os seus cúmplices sem derrubar a empresa inteira. Mas para isso, preciso de você como diretora executiva, tomando certas decisões estratégicas nas próximas semanas. Que tipo de decisões? Ele explicou em detalhes. Uma sequência complexa de movimentos corporativos que gradualmente isolariam Eduardo e os seus aliados, enquanto protegeriam as operações legítimas da empresa e os empregos dos funcionários inocentes. Era brilhante, meticuloso e arriscado. Se algo der errado, a minha carreira estará acabada, ela observou. E possivelmente a minha liberdade também. Eu sei. Pela primeira vez, Rafael pareceu hesitar. É por isso que preciso ter a certeza absoluta de que você está disposta a seguir até ao fim. Uma vez que começarmos, não há volta. O vento no terraço aumentou, desarrumando os cabelos perfeitamente arrumados de Gabriela. Sem pensar, Rafael estendeu a mão e afastou uma mecha que caíra sobre os seus olhos, os seus dedos roçando levemente a pele dela. O contacto, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo seu corpo. Por que estou a sentir que há mais em jogo aqui do que justiça corporativa? Ela perguntou, a sua voz mais suave que pretendia. Rafael manteve a mão perto do rosto dela, os seus olhos escuros penetrando os dela, como se buscassem algo além das palavras. Porque há, ele admitiu finalmente. E isso assusta-me mais que Eduardo e todos os seus esquemas. O momento foi interrompido pelo som da porta do terraço a abrir-se. Ambos afastaram-se instintivamente, recuperando a postura profissional. Era apenas um funcionário da manutenção, mas o lembrete da vigilância constante no ambiente corporativo foi oportuno. Esta noite, 21 no ar, o meu apartamento. Rafael deslizou discretamente um cartão com um endereço. Lá poderemos falar livremente. Traga o seu portátil e os relatórios de auditoria que já compilou. Ela assentiu, guardando o cartão. Antes de se levantar, entretanto, segurou brevemente o pulso dele. Rafael, se descobrir que está a manipular-me como Eduardo fez todos estes anos, não haverá lugar no mundo onde você possa esconder-se de mim. Em vez de parecer ofendido, ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou os seus olhos. É exatamente por isso que escolhi você, Gabriela Mendes. Agora vá primeiro. Sairei em 5 minutos para não levantarmos suspeitas. O restante do dia transcorreu numa tensão crescente. Eduardo convocou uma reunião de emergência com ela e 2 diretores da sua confiança, anunciando uma reestruturação que, Gabriela agora compreendia, serviria apenas para consolidar ainda mais o seu controle sobre as operações africanas lusófonas. Precisamos ser estratégicos com o nosso novo acionista, Eduardo explicou, a sua voz melíflua a ocultar intenções sinistras. Oferecer-lhe vitórias superficiais enquanto mantemos o controlo real das decisões. Gabriela assentiu, interpretando o papel da protegida leal, enquanto o seu estômago se retorcia em repulsa. Quando a reunião terminou, Eduardo deteve-a na porta, colocando a mão paternalmente no seu ombro. Soube que você e Rafael Monteiro tiveram um jantar ontem. Ela manteve a compostura, embora o seu coração acelerasse. Ele queria conhecer melhor a equipa executiva. Foi estritamente profissional. Eduardo estudou-a por um momento, os seus olhos bondosos agora revelando-se calculistas. Tenha cuidado, Gabriela. Homens como ele veem mulheres em posição de poder como conquistas duplas, profissionais e pessoais. Não gostaria de ver você a tornar-se mais um troféu na estante dele. A condescendência velada a enfureceu, mas manteve a expressão neutra.
Agradeço a preocupação, Eduardo, mas sabemos que a minha vida pessoal nunca interferiu nas minhas decisões profissionais. Claro, claro. Ele sorriu, apertando o seu ombro antes de afastar-se. Apenas mantenha-me informado de qualquer desenvolvimento. Às 20h45, Gabriela estacionou o seu carro algumas quadras antes do endereço fornecido por Rafael, uma precaução básica contra possíveis observadores. O edifício ficava na Estrela, um bairro elegante, mas não ostensivo. Não era o que esperaria de um bilionário, o que a intrigou ainda mais. O porteiro esperava-a, claramente informado da sua chegada. Conduziu-a diretamente ao elevador privativo que dava acesso à cobertura. Quando as portas abriram-se, Gabriela viu-se num loft espaçoso, com decoração minimalista e uma vista impressionante do Parque Eduardo VII iluminado. Rafael esperava-a, vestindo jeans e uma t-shirt simples, uma visão radicalmente diferente do executivo polido que encontrara na Vega. Sem o traje formal, parecia mais jovem, mais acessível e, paradoxalmente, ainda mais atraente. Bem-vinda. Ele indicou a sala de jantar, onde documentos estavam espalhados sobre uma mesa de madeira maciça, junto com 2 taças e uma garrafa de vinho. Espero que não se importe com a informalidade. Este é o meu verdadeiro lar, não o apartamento que mantenho para impressionar investidores. A revelação desse lado mais pessoal a surpreendeu. Pensei que bilionários vivessem em mansões com piscinas infinitas. Ele sorriu, servindo vinho para ambos. Tenho uma casa assim na comporta. Raramente a visito. Prefiro espaços que não me façam esquecer de onde vim. Durante as próximas 2 horas, mergulharam profundamente na investigação. Rafael revelou muito mais do que no terraço. Documentos, gravações, depoimentos de ex-funcionários. A conspiração liderada por Eduardo era vasta, envolvendo políticos, juízes e executivos de outras corporações. Mais perturbador ainda eram os indícios de que as atividades ilegais haviam resultado em desastres ambientais encobertos em comunidades indígenas na região do Cunene, em Angola. Isso vai muito além de desvio de dinheiro, Gabriela murmurou, analisando fotos de um rio contaminado por metais pesados. Há vidas em jogo. Sempre houve. Rafael sentou-se ao lado dela, tão próximo que os seus braços se tocavam. Por isso não posso simplesmente expor tudo e ir embora. Precisamos garantir que Eduardo e os seus cúmplices sejam responsabilizados, mas também que haja reparação para essas comunidades. Ela observou-o enquanto ele explicava os próximos passos do plano. Havia uma paixão nos seus olhos, uma intensidade que transcendia a vingança pessoal. Pela primeira vez, começou a considerar que talvez a sua percepção inicial estivesse errada, que por trás do bilionário misterioso e sedutor havia um homem movido genuinamente por justiça. Por que não levou isso diretamente às autoridades? Ela perguntou. Com todas essas evidências, Rafael deu um sorriso amargo. Tentei. Há 2 anos. Descobri que 3 dos principais procuradores estavam na folha de pagamentos de Eduardo. O meu informante no Ministério Público foi transferido para uma cidade remota no interior de Angola 1 semana depois. Aprendi que algumas batalhas precisam ser vencidas de dentro para fora. À medida que a noite avançava e o vinho diminuía na garrafa, a conversa gradualmente se desviou do caso para questões mais pessoais. Rafael falou sobre o seu irmão, um idealista que acreditava poder mudar o sistema corporativo a partir de dentro, apenas para descobrir o quão profunda era a corrupção. Gabriela partilhou a sua própria jornada, a mãe que trabalhava como diarista para pagar a sua escola particular, o preconceito que enfrentara na universidade de elite, as portas que permaneciam fechadas até que Eduardo as abrira para ela. A ironia é que devo a minha carreira ao homem que agora preciso derrubar, ela refletiu, girando a taça vazia entre os dedos. Se você teria chegado onde está com ou sem ele, Rafael afirmou com convicção surpreendente. Eduardo apenas reconheceu o seu talento e o explorou para os seus próprios fins. O seu mérito é exclusivamente seu, Gabriela. Havia uma sinceridade nas suas palavras que a desarmou completamente. Sentada ao lado dele no sofá, com documentos incriminatórios espalhados ao redor,
e a cidade cintilante além das janelas, Gabriela sentiu uma conexão que transcendia a aliança profissional ou mesmo a atração física. Era como se, em meio ao caos ético e moral que enfrentavam, tivessem encontrado um no outro um ponto de clareza e compreensão mútua. É engraçado, ela disse, quebrando um silêncio confortável que se instalara entre eles. Passei 15 anos a construir defesas para não ser manipulada ou subestimada no mundo corporativo. Aprendi a desconfiar de elogios, a questionar motivações, a nunca mostrar vulnerabilidade. E agora, toda a minha carreira, tudo o que construí depende de confiar em você, alguém que conheci há 2 dias. Rafael colocou a sua taça na mesa de centro e virou-se para encará-la diretamente. Você não precisa confiar em mim, ele disse, a sua voz baixa e intensa. Confie nas evidências, confie na sua própria intuição. E se em algum momento sentir que estou a mentir ou a manipular a situação, saia, eu entenderei. A honestidade crua daquela declaração apanhou-a desprevenida. Num ambiente onde todos usavam máscaras, profissionais, sociais, éticas, a transparência era rara e valiosa. Sem pensar, Gabriela inclinou-se para a frente e tocou o rosto dele levemente. Um gesto de reconhecimento que pretendia ser breve. Rafael capturou a sua mão antes que pudesse recuá-la, mantendo-a contra a sua face. Os seus olhos escuros estudaram os dela, buscando permissão, hesitação ou certeza. O que encontrou deve tê-lo encorajado, pois no momento seguinte eliminou a distância entre eles e beijou-a. O beijo foi gentil inicialmente, quase reverente, como se ele temesse que ela pudesse desfazer-se ao seu toque. Mas quando Gabriela respondeu, deslizando os dedos pelos cabelos dele e aproximando-se mais, a gentileza deu lugar a uma urgência que refletia dias de tensão acumulada e atração reprimida. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar pesadamente, Rafael manteve a testa encostada na dela, os olhos fechados como se tentasse memorizar a sensação. Isso complica tudo, ele murmurou. Já era complicado, ela respondeu, surpreendendo-se com a sua própria calma. Mas agora é real. Ele abriu os olhos, estudando-a com uma intensidade que fazia o seu coração acelerar. Você sabe que Eduardo usará isso contra nós se descobrir, não sabe? Dirá que estou a manipular-te, que todo o caso é apenas uma vendetta pessoal. Deixe que diga. Gabriela afastou-se o suficiente para poder encará-lo claramente. As evidências falam por si. E quanto ao resto, ao que está a acontecer entre nós, isso é entre você e eu, ninguém mais. Rafael sorriu, e havia algo de vulnerável, quase inseguro naquele sorriso, uma faceta do poderoso empresário que poucos deviam ter visto. Quando isso terminar, ele disse, entrelaçando os seus dedos aos dela. Quando Eduardo estiver a enfrentar a justiça e a empresa estiver limpa, o que acontece conosco? Era uma pergunta que ela mesma vinha evitando desde que sentira a primeira centelha de atração. O seu histórico amoroso era marcado por escolhas práticas, relacionamentos que se encaixavam na sua agenda ambiciosa. Rafael representava o oposto, imprevisível, intenso, potencialmente devastador para a estabilidade que tanto valorizava. Não sei, respondeu honestamente. Mas quero descobrir. Ele assentiu, compreendendo a profundidade daquela resposta simples. Por um momento, permaneceram assim, conectados, vulneráveis, conscientes dos riscos monumentais que enfrentavam profissional e pessoalmente. Então, o telemóvel de Gabriela vibrou, quebrando o encanto. Era uma mensagem de Eduardo. Reunião de emergência amanhã, 7. Assunto: reestruturação da direção financeira. A sua presença é crucial. Ela mostrou a mensagem para Rafael, que franziu o senho. Ele está a acelerar o cronograma. Deve estar a suspeitar de algo, ou apenas a monitorizar os meus movimentos. Gabriela sentiu uma onda de ansiedade. E se ele souber que estou aqui? Impossível. Tomei precauções. Rafael apertou a sua mão reasseguradoramente. Mas isso significa que precisamos de agir mais rápido. A fase 1 do plano precisa de começar amanhã, não na próxima semana como havíamos planeado. Ela assentiu,
recompondo-se rapidamente e voltando ao modo estratégico que a caracterizava profissionalmente. Vou precisar dos documentos originais dos contratos angolanos e acesso ao servidor espelho que você mencionou. Terá tudo isso até ao meio-dia. Ele hesitou. Então inclinou-se para beijá-la novamente, mais brevemente desta vez. Tenha cuidado, Gabriela. Eduardo não é apenas corrupto. Ele é perigoso quando encurralado. Sei cuidar de mim. Ela sorriu, levantando-se e recolhendo a sua mala. Afinal, sobrevivi 15 anos no mundo corporativo, sendo subestimada diariamente por homens como ele. Rafael acompanhou-a até ao elevador, mantendo uma distância respeitosa agora que haviam retornado às questões práticas. Amanhã, mesmo horário, ele disse quando as portas abriram-se. E Gabriela? Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as suas palavras. Independentemente do que aconteça com a investigação, o que aconteceu entre nós esta noite foi real. Não foi estratégia, não foi manipulação. Ela entrou no elevador, virando-se para encará-lo uma última vez antes das portas se fecharem. Provarei isso para você, me lhe prometeu. O seu olhar intenso, gravando-se na memória dela enquanto o elevador começava a descer. Durante o trajeto para casa, Gabriela tentou organizar os seus pensamentos. Em menos de 3 dias, a sua vida havia virado de cabeça para baixo. Descobrira que o seu mentor era um criminoso, aliara-se a um homem misterioso numa cruzada perigosa e, mais perturbador ainda, permitira-se sentir algo que havia jurado nunca mais experimentar, após a traição de Pedro. A Lisboa noturna brilhava sob a garoa fina, as luzes a refletir no asfalto molhado. Amanhã, enfrentaria Eduardo no seu próprio território, dando início ao plano que poderia destruir a sua carreira ou elevá-la a um novo patamar de reconhecimento. As apostas não poderiam ser mais altas, profissional e pessoalmente. Enquanto estacionava diante do seu edifício, Gabriela fez uma promessa a si mesma, independentemente do resultado. Não seria mais uma peça no tabuleiro de ninguém, nem de Eduardo, nem mesmo de Rafael. Esta era a sua batalha agora também, e ela a enfrentaria nos seus próprios termos. A sala de reuniões do 40º andar estava silenciosa quando Gabriela entrou, exatamente às 6h55. Escolhera cuidadosamente o seu traje, um tailleur cinzento escuro, com detalhes em vermelho sangue, cores que transmitiam tanto autoridade quanto alerta. O seu cabelo estava impecavelmente preso num coque austero, a maquilhagem discreta a ressaltar apenas a determinação nos seus olhos. Eduardo já estava lá, acompanhado de Marcelo Bueno e Ricardo Vasconcelos, 2 diretores que ela sempre soubera serem os seus homens de confiança. Agora compreendia que eram, na verdade, os seus cúmplices. Gabriela, minha querida, Eduardo levantou-se, abrindo os braços no seu gesto paternalista habitual. Obrigado por vir tão cedo. Ela aceitou o abraço mecânico, sentindo-se como uma atriz numa peça sinistra. Quando o presidente do conselho convoca, a direção executiva comparece. Simples assim. A sua resposta, levemente mais fria que o habitual, fez Eduardo lançar-lhe um olhar avaliativo antes de indicar a cadeira à sua direita. A disposição dos lugares já dizia tudo. Ela estava sendo posicionada como aliada, não como adversária. Ainda não suspeitavam. Vamos direto ao ponto. Eduardo iniciou assim que ela se sentou. O nosso novo acionista maioritário, Rafael Monteiro, está a fazer movimentações preocupantes. Fontes confiáveis indicam que ele pode estar a planear uma reestruturação hostil, começando pelo departamento financeiro. Gabriela manteve a expressão neutra, embora o seu coração acelerasse. Eles não sabiam que ela estava com Rafael, mas claramente haviam detetado algum movimento suspeito. Alguém os observava, como Rafael previra. Que tipo de movimentações? Ela perguntou, fazendo anotações desnecessárias para evitar contato visual prolongado. Ricardo, o CFO, inclinou-se sobre a mesa. Ele solicitou acesso a todos os registros financeiros dos últimos 5 anos. Não apenas os relatórios oficiais, mas as folhas de cálculo de trabalho, os registros preliminares, tudo. É um direito dele como acionista maioritário. Gabriela observou, mantendo o tom profissional.
Devemos algo além de transparência? O silêncio momentâneo que seguiu a sua pergunta foi revelador. Trocas de olhares entre os três homens, um desconforto palpável. Eduardo foi o primeiro a recuperar a compostura. Claro que não, querida. A questão não é transparência, mas timing e intenção. Por que agora? Por que com tanta urgência? E por que ele tem demonstrado interesse particular em você? A última pergunta veio carregada de insinuações. Gabriela sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura. Em mim? Não sei do que está a falar. Tivemos um jantar profissional e algumas breves conversas nos corredores. Eduardo sorriu, aquele sorriso paternal que agora parecia uma máscara grotesca. Tenho olhos pela empresa inteira, Gabriela. Sei que vocês se encontraram no terraço ontem. Sei que a conversa parecia intensa. Era um bluff, ela percebeu imediatamente. Ele não tinha a certeza, estava a pescar informações. Manter a calma agora era crucial. Ele queria a minha opinião sobre a subsidiária angolana. Como diretora executiva, devo estar disponível para os nossos acionistas, não? Ela sustentou o olhar de Eduardo sem hesitar. Ou há alguma razão pela qual eu não deveria discutir as operações de Angola especificamente? A pergunta era uma isca deliberada, e Eduardo a mordeu. Os seus olhos endureceram por uma fração de segundo antes de recuperar o sorriso afável. Absolutamente nenhuma. Angola tem sido um sucesso extraordinário para nós. Ele fez uma pausa calculada. É exatamente por isso que estou preocupado com qualquer reestruturação precipitada. Anos de trabalho cuidadoso poderiam ser comprometidos. Anos de crimes cuidadosamente planeados. Ela corrigiu mentalmente. A nauseante sensação de traição voltou com força. Este homem havia sido o seu mentor, o seu modelo, quase uma figura paterna, e durante todo esse tempo usara-a como peça nos seus esquemas corruptos. Então, qual é o plano? Ela perguntou, recostando-se na cadeira com uma confiança que não sentia. Presumo que não me chamaram aqui apenas para um alerta. Eduardo trocou olhares com os outros dois diretores antes de prosseguir. Precisamos de uma frente unida. Qualquer solicitação de Rafael relacionada às operações internacionais deve passar por mim antes. Qualquer reunião com ele deve ser reportada. E mais importante, ele inclinou-se, baixando a voz como se partilhasse um segredo valioso. Estamos a acelerar a reestruturação que discutimos ontem. A partir de hoje, Marcelo assumirá temporariamente a supervisão do departamento financeiro, subordinado diretamente a você, claro. Era uma jogada inteligente. Marcelo era o mais leal soldado de Eduardo. Colocá-lo no departamento financeiro criaria uma camada adicional de proteção entre Rafael e os registros incriminatórios. Gabriela precisou de usar toda a sua força de vontade para não demonstrar alarme. Entendo a preocupação, mas isso não parecerá defensivo demais. Rafael pode interpretar como confirmação de que algo está errado. Deixe que interprete. Eduardo deu de ombros. Legalmente, estamos apenas a exercer gestão prudente em tempos de transição acionária. E você, minha querida, será o nosso rosto público nesse processo. A sua credibilidade é inatacável. A sua credibilidade, o seu maior ativo profissional, construído ao longo de 15 anos de trabalho árduo e decisões éticas, agora sendo usada como escudo para operações criminosas. A ironia era quase insuportável. Tenho a sua confiança, então? Ela perguntou, olhando diretamente nos olhos de Eduardo. Ele sorriu, apertando paternalmente a sua mão sobre a mesa. Absoluta e irrestrita, como sempre. Você é como uma filha para mim, Gabriela. Juntos, navegaremos estas águas turbulentas. A reunião prosseguiu com detalhes operacionais da reestruturação. Gabriela participou ativamente, sugerindo ajustes que pareciam colaborativos, mas que secretamente criariam aberturas para o plano que havia traçado com Rafael. Quando finalmente encerrou-se, 1 hora depois, ela tinha uma imagem clara do pânico crescente de Eduardo e das vulnerabilidades que poderiam explorar. Saindo da sala, enviou uma mensagem codificada para Rafael conforme haviam combinado. Projeto Antares aprovado. Implementação imediata requerida. No elevador, sozinha por um breve momento, permitiu-se respirar profundamente.
tentando acalmar o turbilhão de emoções. Estava a jogar um jogo perigoso contra um homem que não apenas conhecia todas as regras, mas que as havia criado. Um homem que não hesitaria em destruí-la se descobrisse a sua traição. E ainda havia Rafael. O beijo da noite anterior, a conexão inesperada, a vulnerabilidade que havia demonstrado. Era real ou parte de uma manipulação mais sofisticada? Podia confiar nos seus próprios sentimentos em meio a tanto caos? O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Rafael. Documentos disponíveis na nuvem segura. Servidor espelho ativo. Jantar hoje. O meu apartamento, 20 hóstias. Abaixo, como um adendo pessoal. Pensei em você a noite toda. Aquela simples frase provocou uma onda de calor que a apanhou desprevenida. Em meio a uma conspiração corporativa que poderia destruir a sua carreira, ainda havia espaço para algo tão trivial e humano quanto a expectativa de um reencontro. A dualidade era desconcertante e estranhamente reconfortante. O dia que seguiu foi uma dança calculada de aparências. Gabriela implementou as mudanças estruturais ordenadas por Eduardo, enquanto secretamente copiava documentos cruciais para o servidor espelho criado por Rafael. Quando Marcelo apareceu na sua sala para acompanhar o trabalho do departamento financeiro, ela o recebeu com uma cordialidade estudada, atribuindo-lhe responsabilidades que o manteriam ocupado longe das áreas sensíveis. Às 15h43, recebeu um e-mail aparentemente rotineiro da matriz em São Paulo, mas que continha, codificada num anexo aparentemente inofensivo, a confirmação de que o CEO global estava ciente da investigação paralela e a apoiava discretamente. Era o respaldo institucional que precisavam para seguir adiante. O plano estava em movimento. Enquanto Eduardo acreditava estar a proteger o seu esquema, na verdade estava apenas a consolidar evidências contra si mesmo. Cada nova restrição, cada tentativa de ocultar informações, tornava-se mais um item na lista de comportamentos suspeitos que Rafael documentava meticulosamente. Às 19h55, após certificar-se de que não estava a ser seguida, Gabriela estacionou próximo ao edifício de Rafael. Usava roupas casuais agora. Jeans escuro, blusa de seda verde esmeralda e um blazer leve. Uma tentativa consciente de separar a executiva calculista da mulher que, contra todas as probabilidades, estava a permitir-se sentir algo novo. Rafael esperava-a com jantar preparado. Algo simples que ele mesmo cozinhara. Explicou com um misto de orgulho e autodepreciação. Aprendi a cozinhar quando estudava na Europa. Era isso ou passar fome com a mesada que o meu pai podia enviar. A revelação de mais esse detalhe pessoal, que o bilionário misterioso havia enfrentado dificuldades financeiras antes de construir o seu império, reforçou a conexão que se formava entre eles. Ao longo do jantar, enquanto discutiam os próximos passos da investigação, Gabriela surpreendeu-se com a naturalidade da interação, como se conhecessem há anos e não há dias. Eduardo está em pânico, ela explicou, descrevendo a reunião da manhã. Colocou Marcelo como um cão de guarda no departamento financeiro, mas criei um bypass no sistema que nos dará acesso contínuo. A questão é, quanto tempo temos antes que ele perceba o que estamos a fazer? Rafael serviu mais vinho, pensativo, menos do que gostaria. Os meus contatos no Ministério Público confirmaram que podemos apresentar o caso na próxima semana, mas precisamos de prova irrefutável da ligação entre Eduardo e a Andina Resources. O que estamos a procurar exatamente? Um e-mail, uma transferência bancária direta, qualquer coisa que o conecte pessoalmente à operação. Até agora, ele manteve camadas de intermediários. É meticuloso. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela já começava a reconhecer como sinal de frustração. Carlos havia mencionado um documento específico antes de... A sua voz falhou por um instante. Antes de morrer. Algo sobre uma conta na Madeira. Gabriela franziu o senho, uma memória distante a surgir. Espere. 3 anos atrás, Eduardo pediu-me para assinar uma autorização de transferência para um fundo de investimentos offshore. Disse que era uma estruturação legal para diminuir a carga tributária da empresa. O fundo tinha um nome estranho, algo com pássaros. Albatross Holdings,
Rafael perguntou, subitamente alerta. Isso, como você sabe, era o codinome que a Andina Resources usava para transações internacionais. Rafael já estava no portátil, a digitar freneticamente. Se você assinou essa autorização, o seu nome pode estar vinculado ao esquema sem que soubesse. O sangue de Gabriela gelou. Você está a dizer que posso ser implicada como cúmplice? Possivelmente. Rafael encarou-a com intensidade. Mas isso também significa que você pode ter acesso a registros que Eduardo considera seguros, justamente porque o seu nome está neles. A revelação era perturbadora, mas também oferecia uma oportunidade única. Nas 2 horas seguintes, eles construíram uma estratégia baseada nessa nova informação. Gabriela solicitaria oficialmente os registros completos de todas as transferências que havia autorizado nos últimos 5 anos. Um pedido que pareceria natural, vindo da diretora executiva preocupada com compliance. A adrenalina da conspiração eventualmente cedeu lugar a uma exaustão física e emocional. Quando finalmente fecharam os portáteis, passava da meia-noite. Gabriela recostou-se no sofá, sentindo o peso dos últimos dias. Deveria ir para casa, ela murmurou, sem fazer qualquer movimento para se levantar. Amanhã será intenso. Rafael sentou-se ao lado dela, os seus dedos encontrando os dela num toque suave, mas eletrizante. Fique, ele disse simplesmente. Não era apenas um convite para passar a noite, mas para cruzar outra linha, aprofundar uma conexão que já havia ultrapassado barreiras profissionais. Gabriela sabia que deveria hesitar, que a prudência exigia distância emocional até que o caso fosse resolvido. Mas quando olhou nos olhos dele, viu não o bilionário implacável em busca de vingança, mas o homem que cozinhara para ela, que falara do irmão com voz embargada, que a tocara como se fosse preciosa. Não posso prometer nada além do agora, ela sussurrou, aproximando-se dele. Não sei o que acontecerá quando tudo isso acabar. O agora é tudo o que peço, ele respondeu, os seus lábios encontrando os dela, com uma urgência que falava de desejo longamente contido. O que seguiu foi uma descoberta mútua, não apenas física, mas de vulnerabilidades e forças que ambos mantinham cuidadosamente escondidas do mundo. Nas horas que passaram juntos, os papéis de executiva e bilionário vingativo dissolveram-se, revelando apenas Gabriela e Rafael, 2 sobreviventes que haviam encontrado no outro um porto inesperado. Na manhã seguinte, Gabriela acordou envolta nos braços de Rafael, sentindo uma paz que contrastava drasticamente com o caos que sabiam estar prestes a enfrentar. Por alguns momentos, permitiu-se simplesmente existir naquela bolha, observando a luz do sol nascente a iluminar os contornos do rosto dele enquanto dormia. A realidade, entretanto, impôs-se rapidamente com a vibração insistente do seu telemóvel. Uma mensagem da sua assistente. Eduardo havia convocado outra reunião de emergência para as 9. Todos os diretores deveriam comparecer. Começou, ela murmurou, acordando Rafael com um beijo leve. Eduardo está a reunir as tropas. Ele abriu os olhos, instantaneamente alerta. Mais cedo do que esperávamos. Ele deve ter detetado algum movimento. Vestindo-se rapidamente, Gabriela transformou-se novamente na executiva implacável, embora os seus olhos mantivessem uma suavidade nova quando olhava para Rafael. Vou solicitar os registros do Albatroz hoje mesmo. Se tudo correr como planeamos, teremos a prova definitiva até ao fim do dia. Rafael segurou-a pelos ombros antes que ela saísse, a sua expressão séria. Tenha cuidado. Eduardo encurralado é um homem perigoso. Se ele desconfiar de você... Ele não vai, ela interrompeu-o com confiança. Ele ainda me vê como a protegida leal, a filha que nunca teve. A sua arrogância será a sua queda. Mesmo assim, Rafael insistiu, mantenha o nosso canal seguro aberto o tempo todo. Qualquer sinal de problema, ative o alerta vermelho. Tenho pessoas prontas para intervir. Ela assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Com um último beijo, desta vez carregado de promessas não ditas, partiu para o que sabia ser o dia decisivo da sua carreira. A Vega International fervilhava com tensão quando Gabriela chegou.
Funcionários sussurravam pelos corredores. Executivos reuniam-se em grupos apreensivos. Rumores de uma grande reestruturação circulavam, alimentados pelas movimentações defensivas de Eduardo. A sua assistente interceptou-a no caminho para a sua sala. Doutora Gabriela, o Sr. Rafael Monteiro, solicitou a sua presença na sala do conselho. Ele chegou há 20 minutos com o CEO global e uma equipa de advogados. A informação apanhou-a de surpresa. O CEO global deveria chegar apenas à tarde, segundo o plano. Algo havia mudado. Obrigada, Clara. Ela manteve a compostura, embora o seu coração acelerasse. Pode avisar que estou a caminho? No elevador, Gabriela respirou fundo, centrando-se. Tudo o que havia construído, a sua carreira, a sua reputação, até mesmo essa nova conexão com Rafael, seria colocado à prova nos próximos minutos. A vida como a conhecia terminaria hoje, para melhor ou para o pior. Quando as portas da sala do conselho abriram-se para ela, a cena dentro do recinto era surreal. De um lado da imponente mesa oval, Eduardo e os seus aliados, pálidos, tensos, claramente apanhados de surpresa. Do outro lado, Rafael ao lado de Jorge Silva, o CEO global da Vega, acompanhados por uma equipa de executivos da matriz e advogados de semblante grave. Ah, Gabriela. Jorge levantou-se para cumprimentá-la, um gesto que imediatamente estabeleceu a sua posição naquela sala. Não uma acusada, mas uma aliada da liderança global. Estávamos à sua espera para começar formalmente. Eduardo a encarava com uma mistura de choque e fúria controlada. Claramente, não esperava que o CEO viesse pessoalmente, muito menos que apoiasse Rafael e Gabriela. O que significa isso, Jorge? Eduardo tentou manter o tom de autoridade que sempre exibira. Convoquei esta reunião para discutir sérias acusações contra Gabriela Mendes, não para uma visita surpresa da matriz. Na verdade, Eduardo, Jorge respondeu calmamente, estamos aqui para discutir acusações muito mais graves contra você e alguns membros da sua equipa. Ele fez um gesto para um dos advogados, que distribuiu pastas seladas a todos os presentes. O que vocês têm em mãos é um relatório preliminar da investigação que conduzimos nas últimas semanas, com colaboração fundamental da doutora Mendes e do Sr. Monteiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, enquanto os presentes abriam as pastas. Gabriela observou o rosto de Eduardo transformar-se gradualmente, da indignação inicial ao choque e, finalmente, a compreensão de que estava encurralado. Isso é absurdo, ele finalmente disse, fechando a pasta com força. Essas alegações são fabricadas por um homem com vendetta pessoal contra mim. Rafael Monteiro comprou ações desta empresa com o único propósito de me destruir por causa do seu irmão viciado que... Cuidado com o que diz sobre o meu irmão, Eduardo. A voz de Rafael, embora baixa, cortou a sala como uma lâmina. Temos as gravações que Carlos fez das suas conversas. Temos o seu diário a detalhar cada ameaça que você fez, cada promessa de destruí-lo se ele falasse. Eduardo empalideceu visivelmente, mas recuperou-se rapidamente. Jorge, você não pode acreditar nestas calúnias. Trabalho para a Vega há 30 anos. Construí esta operação do zero. E desviou aproximadamente 84 milhões de dólares, através de contratos fraudulentos com a Andina Resources. Jorge completou friamente, sem mencionar os danos ambientais e humanos causados nas operações angolanas que você deliberadamente ocultou dos acionistas. Enquanto a reunião prosseguia, com Jorge a detalhar as evidências, os advogados a explicar as implicações legais e os aliados de Eduardo gradualmente a distanciarem-se dele, Gabriela manteve-se em silêncio, observando a queda do homem que havia sido o seu mentor e que agora se revelava completamente. Havia uma tristeza naquele momento de justiça, não pela queda em si, mas pelas mentiras que haviam formado a base de 15 anos da sua vida profissional. Rafael, sentado ao seu lado, discretamente tocou a sua mão sob a mesa, um gesto simples de solidariedade que falava volumes sobre a conexão que haviam construído em tão pouco tempo. Quando Eduardo finalmente compreendeu a extensão da sua derrota, que não apenas perderia a sua posição, mas enfrentaria processos criminais em múltiplas jurisdições,
Voltou-se para Gabriela com um olhar que mesclava ódio e uma estranha forma de respeito. Você me surpreendeu, ele disse, ignorando os outros presentes. Sempre pensei que aquela menina ambiciosa da Amadora faria qualquer coisa para se manter no topo. Parece que subestimei os seus princípios. E eu superestimei os seus, ela respondeu simplesmente. A reunião terminou com Eduardo e os seus principais aliados a serem escoltados para fora do edifício, enquanto Jorge anunciava que Gabriela assumiria temporariamente a presidência do conselho até a reestruturação completa da operação portuguesa. Horas depois, quando o turbilhão inicial havia passado, Gabriela encontrou-se sozinha na sua sala, agora a maior do andar executivo, observando o pôr do sol sobre Lisboa. A cidade que sempre representara a sua ambição agora parecia diferente. Não um campo de batalha, mas um horizonte de possibilidades. Uma batida suave na porta interrompeu os seus pensamentos. Rafael entrou, carregando uma garrafa de champanhe e 2 taças. Para celebrar a justiça, ele explicou, colocando a garrafa sobre a mesa, ou talvez apenas para marcar o fim de um capítulo. E o início de outro? Ela perguntou, um sorriso hesitante nos lábios. Rafael aproximou-se, os seus olhos revelando não apenas o alívio da vingança concluída, mas algo mais profundo e duradouro. Isso depende de você, ele disse, servindo o champanhe. Jorge ofereceu-me a presidência do conselho permanentemente. Recusei. Por quê? Ela perguntou, genuinamente surpreendida. Porque sei que é o seu lugar por direito. Você construiu esta carreira, Gabriela. Merece colher os frutos. Ele entregou-lhe uma taça. Além disso, nunca quis ser executivo corporativo. Os meus investimentos sempre foram apenas um meio para um fim. Inicialmente vingança, agora algo mais. E o que seria esse algo mais? Rafael sorriu, aquele sorriso que ela já aprendera a associar aos seus momentos mais genuínos. A Fundação Monteiro para a Ética Corporativa, um watchdog independente dedicado a expor e combater corrupção no mundo empresarial português. A ideia a tocou profundamente, uma transformação da dor pessoal em propósito coletivo, da vingança em justiça sustentável. É um projeto ambicioso, ela comentou, admirada, e precisará de uma liderança forte quando estiver estabelecido. Os seus olhos encontraram os dela com intensidade. Alguém com experiência corporativa, integridade inabalável e coragem para enfrentar poderosos. A proposta implícita pairou entre eles, não apenas profissional, mas pessoal, um futuro partilhado, construído sobre valores comuns e uma conexão que havia florescido nas circunstâncias mais improváveis. Está a oferecer-me um emprego ou algo mais, Rafael Monteiro? Ela perguntou, um sorriso a brincar nos seus lábios. Ele aproximou-se, eliminando o espaço entre eles. Estou a oferecer uma parceria, em todos os sentidos possíveis da palavra. Gabriela pousou a sua taça, considerando tudo o que haviam vivido nas últimas semanas. A traição descoberta, a aliança forjada, os riscos partilhados e, finalmente, o coração aberto quando todas as suas defesas haviam caído. Não era apenas atração ou gratidão que sentia por ele, mas um reconhecimento profundo de almas que, apesar de origens diferentes, partilhavam os mesmos valores fundamentais. Uma parceria, ela repetiu, saboreando a palavra. Acho que posso trabalhar com isso. Quando os seus lábios encontraram os dele, o beijo não carregava a urgência dos primeiros, mas uma promessa mais profunda, de tempo, de construção conjunta, de um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível antes de os seus caminhos se cruzarem. Lá fora, Lisboa começava a acender as suas luzes noturnas, indiferente ao drama que se desenrolara num dos seus arranha-céus. A cidade seguiria o seu ritmo implacável, assim como a vida de ambos seguiria adiante, transformada pelo confronto com a corrupção, mas também pelo encontro inesperado de duas almas que, juntas, haviam encontrado algo mais valioso que poder ou vingança. A possibilidade de recomeçar, de construir algo significativo das cinzas de traições passadas. E enquanto o champanhe borbulhava nas suas taças esquecidas, Gabriela e Rafael
selavam o seu compromisso não apenas com palavras, mas com a certeza silenciosa de que algumas histórias, mesmo começando em escândalos e segredos, podem terminar não em tragédia, mas em redenção,